Eis-me aqui novamente para o Dicas de Leitura, os grandes clássicos da literatura mundial, com a 44ª resenha de hoje, com a melhor resenha. Na verdade não é a melhor resenha, porque temos muito a falar sobre essa obra-prima da literatura, mas é a obra que eu mais gosto, assim, de todas as obras publicadas no mundo, Os Miseráveis de Victor Hugo, que virou filme, teatro. Aliás, tivemos a oportunidade de assistir o teatro da Broadway aqui no Brasil. Aliás, nem na Broadway eu vi algo parecido. Pai, o que você tem a dizer do teatro do Os Miseráveis? Emocionante, pessoal, maravilhoso, fantástico. O cenário foi no Teatro Renault, se eu não me engano, alguns anos atrás. Se vocês tiverem a oportunidade, assistam a esse teatro e leiam o livro. O filme está disponível em várias versões. Eu não sei dizer qual é a melhor versão, eu assisti uma delas, mas Os Miseráveis é fantástico. Victor Hugo, contemporâneo do Alexandre Dumas, e aliás, eles mantinham uma amizade, nasceram no mesmo ano, de 1802. Então, Victor Hugo já era um escritor famoso e Alexandre Dumas ainda estava em ascensão. Aliás, ele escreve para ascender socialmente, enquanto Victor Hugo é considerado letrado, foi exilado, tem bastante ligação com o militarismo. Enquanto Dumas, certa vez, em suas suas memórias, ele escreve sobre Victor Hugo e deixa claro, evidencia sua admiração pelo escritor. Os dois se tornaram famosos. Alexandre Dumas com a sua principal obra, O Conde de Monte Cristo, Os Três Mosqueteiros também, que é de bastante citado como uma das grandes obras da literatura mundial. E Victor Hugo, aliás, meu livro preferido de Victor Hugo, tem outros que eu não tenho tanta afeição assim, mas esse, Os Miseráveis, é fantástico, é considerada a maior obra da literatura mundial. Eu li esse livro em 70 dias, pessoal, bastante dedicação. O militarismo está bastante presente. Victor Hugo era filho de mãe monarquista e pai republicano. Ao final do livro há uma história bastante interessante de redenção que envolve a política. Então ele era letrado, político, bastante estudado, estudou na Polytechnique e na Escola Polytechnique. Então Victor Hugo é presença marcante na literatura mundial, francês, e representa muito bem o seu país. O que mais podemos dizer sobre essa obra antes de falar sobre a resenha? Pessoal, ele passou por exílio também em Bruxelas, então havia uma amizade entre Dumas e Victor Hugo. Depois se torna rivalidade, eles se reencontram em Bruxelas durante o exílio. Pessoal, vamos à resenha incrível. Depois eu vou falar sobre o que está escrito ao final dessa obra. A obra começa com a prisão de Jean Valjean por roubar um pedaço de pão. Depois ele se redime, retorna à história. É fantástica, pessoal. Maravilhoso, a maior obra na minha opinião. E a resenha, claro, não dá para resumir um livro de 1.500, 1.600 páginas, mas eu cito aqui algumas passagens breves, relatos sobre a obra e o autor, e diz assim: Os Miseráveis de Victor Hugo, 44ª resenha, lançada em 1862 em vários países, inclusive no Brasil. A maior obra-prima da literatura mundial vem arrebatando leitores até hoje. Em uma das cenas iniciais, Jean Valjean, um dos protagonistas da história, condenado às galés por roubar um pedaço de pão para seus sobrinhos, encontra-se com o bispo de Digne, ou Digne, que o recebe em sua casa para lhe dar de comer. Curiosamente, Valjean deixa a casa do bispo, furtando algumas das pratarias. Momentos depois, uma profunda mudança se apodera de sua alma diante dos próximos acontecimentos e personagens que aparecem na história ao assumir ulteriormente a criação de Cosette, filha bastarda de Fantine, que foi obrigada a se sacrificar para enviar dinheiro aos estalajadeiros Thénardier para criá-la.
Jean Valjean assume depois a identidade de pai Madeleine, por ser extremamente afável com as pessoas, tornando-se dono de uma fábrica e prefeito. Entra em cena o rigoroso inspetor de polícia chamado Javert, que constantemente persegue Valjean ao longo da história, sendo surpreendido nos momentos finais. Marius, criado pelo avô, forma-se advogado e é expulso de casa por expressar aspirações políticas bem diferentes do seu tutor e passa por isso por maus bocados, entre outros personagens com menos importância, como Menino Gavroche. Esse sim, de grande importância. Assim, os personagens seguem seus rumos distintos e depois, coincidentemente, encontram-se e tudo passa a fazer sentido para o leitor, em que o romance é entremeado pelos acontecimentos históricos, como a descrição da Revolução Francesa e a Batalha de Waterloo, por exemplo, com tanta riqueza de detalhes que é possível se convencer de que realmente ocorreu, como revelaram na obra, além das digressões do autor, que praticamente interrompe a história para conversar com o leitor. Artifícios e técnicas da escrita de Victor Hugo, e ele realmente esteve presente em algumas batalhas militares. À medida que os fatos vão acontecendo, como a fuga de uma personagem carregada por outra ao longo dos esgotos de Paris, fantástico, isso aparece no teatro também, o autor discorre antes, em pormenores sem enfado, sobre como realmente funcionava e de que forma era distribuído o sistema de esgoto da cidade, entre outras cenas extremamente marcantes, como a entrada de Jean Valjean em um convento, a fim de se refugiar e proteger Cosette, para fugir também de Javert, e evidentemente após humor, drama e romance, as cenas finais de redenção, reconciliação e muita emoção que permanece na memória do leitor após viver essa grande experiência literária e, acima de tudo, uma grande obra de educação. É o que está escrito aqui ao final do livro, na contracapa. Enquanto houver lugares onde seja possível a asfixia social, em outras palavras, e de um ponto de vista mais amplo ainda, enquanto sobre a terra houver ignorância e miséria, livros como esse não serão inúteis. Jamais, pessoal! Victor Hugo, Os Miseráveis, uma grande obra-prima. Essa edição aqui é da editora, se eu não me engano, Martins Claret. Eu sei que é bastante bacana. Esse livro não sai da minha estante de jeito nenhum, fica no meio da biblioteca. Os Miseráveis, Victor Hugo, 44ª resenha. Vou deixar para vocês um ensaio que fala de Dumas e Victor Hugo, da rivalidade e da amizade entre os dois, ali na descrição e nos comentários. Também vou deixar aqui a descrição, o link na descrição das resenhas anteriores. São 50 no total, estamos chegando ao final desse projeto, já estou sentindo saudade. Vamos ao próximo projeto que já está em fase de planejamento. Conto com vocês, até a próxima e vamos em frente!